craque Neto, simplesmente no Donos da Bola da Band, diz que Renato Gaúcho não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. É uma informação que os repórteres lá do Sul já tinham. Eu já falei para vocês aqui, o Cruzeiro chegou a procurá-lo, e aí como ele não saiu e o Cruzeiro demitiu o Seabra, precisava de um técnico agora, contratou o Fernando Diniz, mas o Renato seria o cara do Cruzeiro. Existe uma relação, né, muito aberta, muito, inclusive até de dominância, né, do Renato em relação aos dirigentes lá do Grêmio, ele pelo tamanho que ele tem no clube, né, então o Renato decide se ele quer ir embora, se ele quer ficar, e a gente está percebendo um cansaço, um desgaste, um fim de ciclo, tudo isso tá tudo certo, tá caminhando realmente para uma saída. E o Neto vem com a informação, o Renato não vai ficar. Essa informação, ela procede muito porque o Renato e o Neto são amigos de se falar. Então, assim, não é muito difícil você ligar as pontas, de entender da onde o Neto tirou isso, ao dizer que o Renato não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. Então sabemos, o Renato está caminhando aí para últimas rodadas e encerrar a sua passagem mais uma vez como técnico do Grêmio, seguir sua vida no ano que vem e o Grêmio também. Partindo do Renato, porque se depender da diretoria eu acho que ele até renovaria, mas partindo do Renato ele vai embora. E o Neto confirmou isso. E disse que o Renato é um dos nomes cotados para assumir o Corinthians em 2025. Porque o Ramon não vai ficar, e aí a informação do Leandro Quesada, que estava presente no programa e disse, o Ramon não fica. O Quesada cravou, que é o que a gente está mais ou menos acompanhando. Então vamos nessa escala aí de informações para ligar todos os pontos. O Renato Gaúcho nunca treinou em São Paulo. Foi tentado já certa vez pela diretoria, houve até aquela campanha da Carol Portalupe, a gente já falou sobre isso, mas ele estava esperando o Flamengo. E ele não aceita o Corinthians. Negocia com o Corinthians, mas não aceita o Corinthians. Isso faz um tempo já, né? Faz 2021 isso aí. Mas beleza, tem torcedor que não esquece. O Renato, ele foi sondado pelo Augusto Melo esse ano. Esse ano, ou seja, a informação procede porque o Augusto Melo gosta do Renato Gaúcho. Antes do Ramon Dias, depois do Antônio Oliveira, o Augusto Melo conversou com o presidente Alberto Guerra, porque o Renato estava balançando, estava perdendo alguns jogos, perto da zona do rebaixamento, e existia até um zum de que ele seria demitido. E aí o Augusto pergunta de presidente para presidente, e aí, vocês vão demitir o Renato? E o Alberto Guerra falou, não, o Renato vai com a gente. Ah, tá bom. E aí ele mas ele procurou para saber. Porque se o Renato fosse cair, ele segurava um pouco mais. Ele falou, pô, entendeu? O Antônio vai cair aqui, então até eu contratar outro técnico, o Renato vai ficar no mercado, eu vou para cima dele. Não aconteceu. Eles foram no Ramon Dias. Então existe um apreço do presidente Augusto Melo em relação ao nome do Renato. Se fala no Tite, mas o Augusto ia ter que comprar uma briga com a torcida. O Luiz Castro é um nome que todo brasileiro quer em algum clube, porque fez um trabalho maravilhoso no Botafogo e aí deixou o time líder do campeonato. Depois o Botafogo acabou numa derrocada, né, depois da saída dele, e estava lá no Al Nassr, agora está livre no mercado. É um cara que já conhece o futebol brasileiro, seria fantástico. Seria fantástico. É um dos cotados também. Mas a informação do Neto visa o nome do Renato Gaúcho. E ela faz todo sentido. Agora eu pergunto para você. Você aceitaria o Renato? Você aceitaria o Tite? Qual técnico seria o melhor? Você acha que o Ramon realmente encerrou o ciclo? Estamos caminhando para isso, tá? Estamos caminhando para isso. Fiz toda essa teia de informações para vocês entenderem tudo o que está se passando no Corinthians nesse momento. Comenta aqui.